sou a professora Sandra Costa e nós vamos hoje fazer aqui um treinamento, né, sobre o nosso equipamento New Skin. Vamos conversar um pouquinho sobre as aplicabilidades dele, quais são as condições que a gente pode usar, como a gente pode manusear ele da melhor forma. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e aí a gente já inicia o nosso treinamento. Então vamos lá. O New Skin ele é uma plataforma, né, onde a gente tem duas tecnologias muito importantes, que é o eletrocautério e o jato de plasma. Eletrocautério e jato de plasma são duas tecnologias que a gente fala que consegue fazer trabalhos diferenciados através do uso da corrente elétrica. Associado a isso, a gente tem mais duas situações importantes, que é a fotobiomodulação. E essa fotobiomodulação, a gente tem ela através da luz vermelha e também através da luz verde. Com essa tecnologia e essas quatro situações diferentes que o equipamento apresenta, a gente pode fazer tantos tratamentos a níveis estéticos faciais, quanto também alguns tipos de tratamentos corporais. Para facilitar o nosso entendimento, a gente vai entender primeiro o que é o eletrocautério, né? Aí, entendendo a tecnologia, fica mais fácil para a gente direcionar a melhor situação onde a gente vai utilizar. Essa ideia do eletrocautério, ela surgiu baseada na eletrocirurgia. Então, ela se refere à passagem de uma corrente elétrica que vai gerar um efeito térmico no tecido, e ali o cirurgião, né, ele pode fazer uma incisão no tecido, promovendo a coagulação desse tecido simultaneamente, aonde ele consegue o efeito ali para o ato cirúrgico. No caso do eletrocautério, existe uma diferença nessa descarga de energia elétrica, né? O que que acontece? Lá a gente tem uma baixa dose dessa descarga elétrica, é uma dose controlada. Por que controlada? Porque, diferente do princípio da eletrocirurgia, a gente não quer promover um corte no tecido. A ideia é que a gente consiga fazer a remoção superficial do tecido sem causar lesões em partes mais profundas da nossa pele, através do uso de uma ponteira que a gente aplica no tecido, imposta essa ponteira e ali causa uma lesão superficial. Aí não há uma geração de calor em tecidos profundos. Então, o eletrocautério, ele é uma tecnologia adequada para a gente trabalhar camadas superficiais da pele. Por isso que ele é seguro, por isso que a Anvisa aprovou esse equipamento para uso estético, tá? Então, é importante a gente entender isso. Então, o eletrocautério, ele é feito a colocação de uma quantidade de energia elétrica sobre o tecido. Essa energia elétrica ela é depositada através das ponteiras que vão levar essa quantidade de energia e promover ali a lesão de acordo com a necessidade do profissional. E o jato de plasma? O que é o jato de plasma? Bem, o jato de plasma, a tecnologia já difere aí do eletrocautério. Por quê? Porque o plasma, ele é o quarto estado da matéria, né? O que é o quarto estado da matéria? Na verdade, a gente tem aí a nossa matéria feita no estado sólido, líquido, gasoso. Então, quando ocorre aqui um superaquecimento do gás, então a gente tem a geração do plasma. Então, o plasma, ele é um gás ionizado, onde ele tem uma parte dos seus elétrons ali removidos, e aí gera ali um aumento da energia. Existem várias formas de gerar o plasma através de vários gases diferentes, como é o caso do hélio, argônio, nitrogênio, o ar atmosférico. Todos esses são gases que, quando ionizado, pode gerar o plasma. Agora, uma vez que gerou o plasma, uma propriedade interessante que ele tem é a condutividade elétrica. Então, quando eu estou falando de jato de plasma, eu tenho ali um gás ionizado que vai gerar uma descarga, uma faísca elétrica, e essa faísca ela vai conduzir ali essa corrente elétrica até chegar no tecido, né? Então, eu tenho uma situação diferente. No plasma, eu também vou promover um cautério sobre o tecido. Só lembrando aqui a vocês que quando a gente está falando de cautério, cauterização, a gente está falando de uma queimadura. Então, quando eu falo vou cauterizar a superfície da pele, quer dizer que eu vou promover uma queimadura na superfície da pele. Quando eu falo eletrocautério, eu estou promovendo essa cauterização através de uma corrente elétrica. Então, energia elétrica causando um cautério no tecido. O plasma, eu também tenho energia elétrica, causando também
uma lesão sobre o tecido. Só que dessa vez, essa condução dessa energia elétrica, ela é feita através do plasma. Então, o plasma, ele é o ar ionizado, gerando plasma, e aí no processo que a gente faz de fulguração, o que que é isso, fulguração? É quando a gente encosta rapidamente, na pele, e aí a gente vai fazendo um pontilhado. Quando você fulgura, você vai fazendo como se fosse um pontilhado. E quando eu quero trabalhar com o plasma, eu não posso encostar essa ponteira na pele. Eu tenho que dar um pequeno espaço, da pele para a ponteira para poder gerar esse plasma. E aí sim, esse plasma ser o condutor da corrente elétrica para promover uma ablação sobre o tecido, e aí a gente gerar ali uma lesão, e essa lesão ela ser controlada pelo profissional para ter o efeito desejado daquilo que ele quer fazer, né? Então, com essa tecnologia, a gente pode fazer várias situações diferentes, né? Quando eu promovo esse faiscamento, quando a gente atua em pontos específicos, a gente pode fazer trabalhos como o caso de lifting de pálpebras, linhas do contorno dos olhos, linha do contorno da boca, né? Flacidez tecidual, papada, a gente pode trabalhar uma flacidez na ponta de orelha, a gente pode trabalhar estrias, a gente pode fazer uma série de tratamentos diferentes, dos quais a gente vai usar essa mesma tecnologia com o intuito de promover ali uma melhora na qualidade da pele, para ter uma resposta, vamos dizer assim, suficientemente boa para ajustar uma disfunção que a pele tem, tá certo? Então, quando a gente fala assim, que eu vou trabalhar com lesão de tecido e que eu tenho a promoção dessa lesão através de uma corrente elétrica e eu vou promover uma queimadura, é necessário que o profissional ele tenha um controle dessa lesão. Então, mesmo o equipamento, ele já sendo um equipamento formulado para que essa lesão seja superficial, ainda assim, o profissional, ele tem as ponteiras, ele tem 9 ponteiras diferentes que ele pode conduzir essa corrente elétrica para o tecido, de acordo com a necessidade. Como que funciona isso? As maiores ponteiras, por exemplo, são ponteiras que elas têm uma menor energia. Então, quando eu coloco as ponteiras maiores, essa energia ela se distribui nas ponteiras. Como eu tenho uma distribuição da energia nas ponteiras, a lesão que eu vou provocar no tecido é menor. Então, quando eu uso ponteiras pequenas, com pontas de agulha, ou pontas bem finas, como é o caso da XP, por exemplo, a gente concentra uma quantidade de energia maior na ponteira, e aí eu acabo provocando uma lesão maior no tecido. Tá certo? Então, o profissional, ele também consegue controlar a quantidade de energia, a lesão que ele quer provocar, através do uso de ponteiras diferentes, das quais o equipamento já tem disponível para que ele possa fazer isso. Com essa tecnologia, a gente consegue trabalhar várias disfunções, como é o caso da despigmentação da pele. Então, existe a possibilidade de trabalhar a remoção de alguns pigmentos, como é o caso da sobrancelha, que são pigmentos depositados, né? A gente também consegue trabalhar, por exemplo, alguns tipos de manchas endógenas, como é o caso das manchas senis, alguns tipos de manchas solares, a gente consegue fazer com o trabalho da despigmentação. Lembrando que quando a gente fala de manchas endógenas, é necessário que o profissional faça uma avaliação minuciosa para saber se essa tecnologia ela é adequada a ser utilizada naquele tipo de mancha que ele está fazendo, porque manchas, por exemplo, que são sensíveis ao calor, ela já não tem muito essa indicação. Por que que eu não tenho indicação a manchas de calor? Porque o eletrocautério ele vai promover uma queimadura, ou a corrente elétrica que eu estou dispersando no tecido, ela vai gerar calor. E aí, para alguns tipos de manchas, dos quais são sensíveis ao calor, então a gente não indica essa tecnologia. Isso é um cuidado muito grande que o profissional tem que ter, e é uma avaliação que ele tem que fazer, né? Você, profissional, tem que fazer, para que você não erre e venha sofrer aí a intercorrência, tá? Agora, quando a gente fala de micropigmentação, que são depósitos de pigmentos ali no tecido, como é o caso da sobrancelha, como é o caso de tatuagens, então, quando os pigmentos eles são colocados, depositados no tecido em camadas mais profundas, como é o caso da tatuagem, por exemplo, então essa técnica ela já não tem uma indicação para remoção. A indicação da tecnologia, ela serve para o reparo tecidual.
O que que é isso? Eu vou poder utilizar essa técnica para melhorar a qualidade do tecido e aí usar os meios que eu tenho ali para promover ali uma ablação no tecido, tá? Aí eu vou conseguir uma melhora da qualidade da pele para que eu possa promover ali uma melhora nessa questão. Bem, uma outra situação que a gente pode utilizar o eletrocautério e também o jato de plasma é na questão do peeling. O peeling, ele promove uma renovação celular, então é quando eu faço um procedimento, e aí, nesse procedimento, a gente promove a remoção superficial ali de camadas da pele. A gente faz isso através das maiores ponteiras, a gente utiliza ponteiras maiores com esse objetivo. Um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa tecnologia. Mas a gente utiliza muito o peeling elétrico com o objetivo de preparar a pele para procedimentos. Então, eu vou usar o peeling elétrico para promover uma ablação ali superficial, uma remoção bem superficial das células mortas do tecido. Para quê? Para eu poder fazer, por exemplo, no caso da pessoal que trabalha com harmonização facial, poder fazer um skin booster, poder fazer uma aplicação ali de um ácido hialurônico injetável em camadas mais profundas. A gente utiliza na estética para preparar a pele para uma limpeza de pele, a gente pode preparar a pele para fazer procedimentos de revitalização, enfim, existe uma série de protocolos que eu posso utilizar o peeling elétrico ou o peeling de plasma para fazer essa renovação celular. Também é uma tecnologia que a gente utiliza no rejuvenescimento. No rejuvenescimento, a gente tem um trabalho ali, que a gente trabalha as linhas de expressão e flacidez da pele. Como que isso acontece? A gente promove uma lesão, essa lesão do tecido, ela vai gerar ali uma inflamação, essa inflamação vai induzir a formação de um novo tecido, vai estimular colágeno, elastina, através ali da intuição que o próprio fibroblasto vai ter com relação ao processo cicatricial que será necessário naquele local. Então, é muito eficiente, inclusive, eu, na minha opinião, é onde eu tenho o melhor da técnica, é quando a gente vai trabalhar linhas de expressão e flacidez, né, através dessa indução do processo inflamatório. No caso de estrias também, a gente consegue fazer um bom trabalho, fazendo ali a ativação, né, do tecido, melhorando a qualidade do colágeno, da elastina, e também promovendo uma retração ali em estrias que são muito largas, né, a gente consegue fazer uma melhora delas. E no caso de cicatrizes? Bem, no caso de cicatrizes, a gente também pode usar a tecnologia para cicatrizes, como é o caso de cicatriz de acne, e cicatrizes que são, que a gente fala de hipertrófica, cicatrizes que são, desculpa, atróficas, não hipertróficas, atróficas. Cicatrizes onde eu tenho uma depressão no tecido. Quando eu tenho uma cicatriz hipertrófica, eu não tenho indicação para técnica. Por quê? Quando eu tenho um excesso de tecido e eu promovo ali uma lesão, eu corro o risco de aumentar a quantidade de fibras produzidas. Por isso que há uma contraindicação a essa técnica nessa situação específica. Bem, quando a gente trabalha com as menores ponteiras, que é o caso da ponteira XP, a ponteira ultrafina, que ela é uma ponteira onde a gente trabalha com uma agulha, quando a gente promove essa lesão no tecido, a gente cai numa cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória, didaticamente, ela segue aqui três situações importantes. A fase da injúria, que é a fase inflamatória, as primeiras 48 horas, é uma fase aguda da inflamação. É onde a pele apresenta eritema, a pele apresenta o edema, a pele fica sensibilizada. Então, nesse período, se faz necessário que o profissional ele faça as indicações das quais o seu paciente possa cuidar dessa pele, a não aumentar a inflamação. Então, uso de sabonetes mais leves, não uso a indicação de um produto hidratante que possa controlar ali a inflamação. A segunda fase é a fase proliferativa, e é a fase que mais interessa para o profissional nessa aplicação, tanto do jato de plasma quanto do eletrocautério. Porque na fase proliferativa da inflamação é onde a gente tem ali a indução da formação das novas fibras. Observe essa figura aqui, ó, que aqui nesse caso, o que que eu tenho? Aqui eu tenho a fase inflamatória, a fase da injúria, a primeira, que é a primeira intenção aqui
da inflamação. Já nessa segunda fase, a gente já vê aqui uma intensa formação de fibras, um intenso trabalho das células nessa questão de aumentar e colocar o processo cicatricial de uma forma bem rápida. Então, aqui eu tenho como se fosse o fechamento da ferida que foi, da lesão que foi efetuada inicialmente ali na pele. Então, nessa fase, é importante que o profissional ele acompanhe com o cliente o estado nutricional da pele. É importante o uso de substâncias que possam auxiliar nesse reparo tecidual, como é o caso de vitamina C, como é o caso do ácido hialurônico, que são substâncias, por exemplo, que vão ajudar a nossa pele a promover essa cicatrização de uma forma saudável. E a terceira fase, que ela acontece depois dos 15 dias, é onde eu tenho ali a fixação do colágeno que foi produzido. Então, a pele, ela entra numa fase onde eu consigo enxergar o resultado final do meu trabalho. Bem, gente, por que que eu coloquei esse slide? Por que que eu acho ele muito importante citar aqui? Porque eu só consigo enxergar o efeito final do meu trabalho após 21 a 30 dias do início dele. Então, quando eu promovo um jato de plasma, um eletrocautério, pensando aí, por exemplo, num lifting de pálpebra, pensando num tratamento de linhas, onde eu vou utilizar a tecnologia de fazer ali promover nessa pele um processo inflamatório, então eu vou ter que acompanhar e aguardar aí esse período para eu avaliar quanto que aquela pessoa, o organismo dela, conseguiu produzir de colágeno para a gente ver essa parte de sustentação do tecido. Assim também acontece quando a gente vai remover pequenas manchas, porque o processo inflamatório ele vai gerar uma crosta. Então, é necessário que essa crosta ela saia do tecido, né, de uma forma natural, que inclusive não é aconselhado que a gente remova, e aí a gente vai esperar que esse tecido ele se recupere totalmente para a gente conseguir avaliar quanto a gente conseguiu clarear essa pele. Então, esse slide ele foi posto aqui para a gente ter essa consciência de que quando a gente trabalha com tecnologia onde eu quero reparo tecidual, onde eu trabalho com processo inflamatório, é necessário aguardar esse período para que a gente possa ter aí o resultado final. Bem, o equipamento, ele disponibiliza 9 ponteiras diferentes para que a gente possa fazer esse trabalho de forma personalizada. Existe aí essa tabela que vocês estão vendo, essa tabela, ela consta do material, de um caderno de protocolos. É importante que quem adquire o equipamento, ele baixe esse material, para que ele possa ter acesso a esse estudo, né, esse caderno de estudo. Nessa tabela, a gente consegue ver aqui, ó, o que cada ponteira faz, tá? Então, a ponteira L, ela faz um peeling superficial, prepara a pele para tratamentos, pode ser usada em todos os fototipos. O que que eu quero dizer com isso? Que todas as peles, todas as cores de peles podem usar essa ponteira. O profissional, ele pode direcionar o tratamento utilizando essa ponteira. Qual que é a função dessa ponteira? Estimular a renovação celular. O que que é isso? É eu promover uma intensificação na produção de células superficiais da pele. E também, uma outra situação importante é porque melhora a circulação e a oxigenação da pele. O que que faz isso? Melhora o estado nutricional. E aí eu tenho uma qualidade de pele diferente. Aqui, ó, está mostrando em qual caneta eu posso usar, tanto no eletrocautério quanto no jato de plasma. Eu posso usar cautério ou plasma, tanto faz. E eu posso colocar aqui a trabalhar no modo pontual ou no modo varredura. O que que é o modo pontual? Eu vou fazendo ponto a ponto. E aí, no protocolo, vocês vão perceber que direciona, né? Trabalhar no modo pontual. Então, pontual o que que é? Para, vai caminhando e fazendo ponto a ponto. Modo varredura é quando eu posso colocar essa ponteira na pele e deslizar ela na pele. Tem ponteiras que eu posso deslizar. Vocês percebem que da ponteira L à ponteira M que a gente está vendo aqui, ó, todas podem deslizar no modo varredura. A gente já nota que a ponteira P, PP, XP, por exemplo, a gente já não aconselha trabalhar no modo varredura, só no modo pontual. Então, são ponteiras que eu não posso ficar deslizando na pele, tá? Então, esse cuidado tem que ter. Uma outra situação que fica claro aqui nessa tabela é o fototipo, ó. Aqui a gente já direciona que essa ponteira, por exemplo, ela é destinada a fototipos de 1 a 3, ou seja, eu posso trabalhar peles claras.
Peles com tendência a ficar peles mais morena ou peles negras, elas não têm a tendência de eu trabalhar com essa tecnologia, porque eu posso causar ali uma pigmentação pós-inflamatória. A pigmentação pós-inflamatória é justamente a lesão que eu posso causar, promovendo ali o aumento da melanina, causando uma mancha ali na pele, tá? Então, precisa ter cuidado com processos inflamatórios em peles morenas, fototipos de 4 a 6, para que não haja esse procedimento aí, para que não haja esse efeito colateral de produzir ali uma pigmentação inflamatória, tá? Então, essa influência com relação à cor da pele é um cuidado importante que o profissional tem que ter para ele mesmo não ter o dissabor, né, que eu falo, de ter que tratar de uma pele que veio de uma mancha de um procedimento que você fez. E isso, gente, qualquer um de nós está sujeito, porque a pele brasileira é uma pele que mancha com muita facilidade. É uma pele que tem nós temos aqui no Brasil uma miscigenação racial muito grande e é muito fácil, assim por dizer, a gente causar uma mancha por um processo de queimadura, já que a nossa pele mancha naturalmente, né? Normalmente tem pessoas que só de tomar sol, assim, a pele já mancha, né? Então, sendo assim, é necessário que vocês tomem cuidado com relação a essa questão da avaliação da pele, tá? Uso de medicamentos, né? São fatores importantes. Isso faz parte de uma ficha de avaliação. Então, é importante vocês terem a ficha de avaliação, fazer uma anamnese bem completa, né? Com todos os possíveis problemas que possam causar, porque a gente trabalha com lesão tecidual, e lesão tecidual pode gerar intercorrência. Então, é apenas esse o cuidado que vocês têm que ter com relação ao uso do equipamento. Mas, já pensando nessa questão, o equipamento já traz em si, na plataforma dele, a fotobiomodulação. Por que que já está na plataforma? Justamente para que a gente reduza aí o risco de intercorrências, né? Porque a luz, ela é uma opção que a gente tem, ela é uma ferramenta que a gente tem para trabalhar na pele, controlando o processo inflamatório. E esse controle, ele vai desde o início dele até a fase final. Por isso que a gente pode utilizar a luz que já está no equipamento, tanto no pós imediato do nosso procedimento, quanto a gente pode usar essa luz em sessões separadas. Por exemplo, eu posso reaplicar essa luz 3 dias depois do procedimento, e ainda posso repetir 7 a 15 dias depois novamente, tá? Isso que eu estou falando já consta também do material, e as doses que tem que aplicar também já estão definidas nele, tá? Por isso que é importante vocês baixarem o material. Esse equipamento, ele tem a luz vermelha, que está na faixa dos 660 nanômetros, e a luz verde, que está na faixa dos 530 nanômetros. A ideia é a aceleração, o controle do processo cicatricial, tá? A nossa pele, ela absorve essa luz e transforma essa luz, que é uma energia luminosa, numa energia química. E aí eu tenho uma ativação celular e aí a interação da luz com o nosso tecido, transformando essa luz em ATP, aumentando o nível de ATP celular, ou seja, o nível de energia das nossas células, para que assim a nossa pele consiga se recuperar rapidamente do processo da lesão causada. Esse slide aqui, ó, ele também é importante vocês notarem, porque aqui eu consigo enxergar esse comprimento de onda. O que que é o comprimento de onda que eu falo aqui, ó? Comprimento na faixa dos 660 e comprimento na faixa dos 530. Então, se eu pegar e observar o comprimento, o tamanho, né, da onda, então veja que a luz verde na faixa dos 530, ela é uma luz mais curta. Então, ela é uma luz que ela trabalha a superfície da pele, ó. Eu consigo trabalhar aqui passando a junção da epidérmica. Essa luz é uma luz especial, ela foi colocada no equipamento para trabalhar os processos de peles queimadas, que é justamente um dos fatores importantes no reparo desse tecido. Existem artigos publicados que mostram o efeito positivo da luz verde no reparo de tecido de peles queimadas. Por isso que ela está aí no New Skin, para auxiliar o profissional a utilizar essa luz logo no pós-imediato, para que a gente possa evitar aí a formação de uma fibra irregular.
Então, a gente usa a luz verde, que está nessa faixa dos 530 aqui, que está mais na superfície da pele, e trabalha justamente na junção da epiderme. Já veja que a luz vermelha, ela é uma luz mais profunda, ela chega até a nossa derme reticular. Aqui nessa fase, aqui nessa porção da nossa pele, se encontra, né? Aqui, ó, toda a nossa parte da circulação, é onde a pele vai ter um pouco mais de edema, a gente pode sofrer o eritema, que é esse descontrole dos vasos, né? Que podem aumentar o seu calibre, formando ali, né? A pele ficar avermelhada, a pele ficar sensível. Então, quando eu aplico a luz vermelha, além de eu ter ali o estímulo da fibroblasto, que é a maior célula que a gente tem nessa faixa aqui de pele, além da gente ter esse estímulo, a gente tem a biomodulação do processo inflamatório. Então, quando a gente usa a luz vermelha, a gente controla de uma forma benéfica a inflamação. Esse controle, gente, é uma forma benéfica, né? Hoje já tem estudos que mostram e comprovam o efeito da luz vermelha, o efeito positivo da luz vermelha no processo, no controle do processo da inflamação. Tanto isso é verdadeiro que a gente não indica só no jato de plasma ou no eletrocautério. A luz é utilizada no microagulhamento, ela é usada na radiofrequência, ela é usada em várias outras tecnologias, aonde a gente tem o processo da inflamação, pensando na indução da formação do colágeno. Então, não é natural mais a gente ter essa ideia de que a luz vai tirar a inflamação. Ela não tem essa capacidade. Na verdade, o que ela vai fazer é controlar essa inflamação para que a gente tire os aspectos negativos dela e o nosso paciente possa ser conduzido durante esse processo da forma mais tranquila. Então, é seguro, né, utilizar isso em todos os procedimentos estéticos, potencializando o tratamento. Na verdade, para quem adquiriu o equipamento, ele pode utilizar tanto nessa tecnologia, como pode usar nessas outras que eu citei. Eu posso utilizar a luz verde e vermelha em processos onde eu vou fazer limpeza de pele, onde eu vou fazer microagulhamento, pode usar essa luz vermelha em processos onde eu vou usar os minimamente invasivos. Então, vocês vão ter a tecnologia de usar o LED vermelho em outros tratamentos também que você possa fazer dentro do seu espaço clínico, tá? Já que a gente entende que ela pode ser utilizada nessas situações, pensando nesse efeito biomodulador da inflamação. Lembrando que ele também estimula ali as nossas células a produzir colágeno e elastina de uma forma saudável, tá? E tá aqui, então, para vocês verem nesse slide, os estudos que comprovam o uso do LED verde em peles onde houve o processo de queimadura, tanto no caso de queimado, como no processo cicatricial de feridas, tá? Então, é interessante que a gente não dispense o uso da luz no pós-imediato, tá? Porque o campo de atuação dela é justamente nessa junção da epiderme. E aqui nesse slide fica bem facinho da gente enxergar, porque aqui, olha, nessa pele, por exemplo, a gente enxerga a junção. Essa parte que vocês veem aqui, que não é coesa, ó, que existe como se fosse aqui umas montanhas, né? Que eu falo, é um sobe e desce, ó. Aqui é a junção da epidérmica, né? Então, nessa parte da junção da epidérmica, nós produzimos um colágeno especial aqui. Esse colágeno, ele garante a sustentação do tecido aqui na superfície. Quando a gente tem uma degradação desse colágeno da junção da epidérmica, as nossas papilas dérmicas, elas sofrem, e a pele sofre uma queda. E aí eu tenho a formação de rugas. Quando a gente tem formação de linhas de rugas na pele, é porque eu tenho um problema aqui, ó, de colágeno nessa junção da epidérmica. Por isso que é importante a produção do colágeno específico, por isso que é importante trabalhar essa região. E é justamente onde a gente tem aqui uma atuação importante da luz verde, né? Isso facilita o nosso trabalho. Essa luz, ela pode ser aplicada no tecido, tanto no pós-imediato, como eu falei, como eu posso repetir de 3 a 7 dias. Essa orientação que eu estou falando aqui também consta do material que a gente tem disponível, tá? No nosso site para download. Bem, então até aqui a gente conversou um pouquinho sobre a tecnologia, o que ela é,
quais são os riscos que vocês correm, onde eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, né, que a gente já falou lá, eu volto a falar que o maior cuidado que a gente tem que ter é somente nessa avaliação dos fototipos e na tendência da pigmentação inflamatória, esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, e ali também a questão das ponteiras, como que a gente pode direcionar para cada ponteira, tal. Agora a gente vai entender como que o equipamento ele funciona, né, para que a gente possa também tirar do equipamento o melhor dele. Então, o equipamento ele é bivolt, ele tem uma chave de tensão bivolt. Aqui nessa parte nós temos a caneta de fototerapia, ela tem aqui a opção da luz verde, aqui a opção da luz vermelha, né? Eu consigo definir isso na nossa tela de display, que é o touchscreen, a gente coloca lá, tem a opção de só verde ou só vermelha, mas também a gente tem a opção de usar as duas luzes emitidas simultaneamente, tá? Isso também é uma facilidade para nós. E aqui a gente tem a caneta de jato de plasma e também do eletrocautério, e essa caneta ela tem um controle da emissão da corrente aqui na própria caneta. Então, eu posso ligar ela e desligar aqui na própria caneta, até uma questão de segurança e importante para o profissional, né? Nesse vídeo aqui, a gente consegue ver como que a gente faz para colocar a ponteira, né? Então, é facinho, gente, ó, é só rosquear a ponteira. Aqui ela tem uma rosca, todas as ponteiras são iguais, com exceção da ponteira ultra fina, tá? A única ponteira, a ponteira de agulha, que eu também já vou mostrar já já para vocês, como é que ela funciona. E aí, aqui no botão ligou, na hora que liga, ele vai pedir uma senha, né? Para quem iniciou essa senha 1234, é a senha que vem de fábrica, e aí a gente tem aqui as opções de trabalhar jato de plasma, a gente tem a opção de trabalhar eletrocautério, a gente tem a opção de trabalhar o modo assistido. O que é o modo assistido, gente? O modo assistido são protocolos pré-definidos que já estão gravados no equipamento. Esses protocolos, eles são protocolos que dão para a gente uma direção. Tipo, eu peguei o equipamento agora, não tenho noção de intensidade, não sei que intensidade eu uso, como que eu vou fazer. Então, nesse caso, aí você já vai ter ali uma direção das intensidades, o tempo, né? Ou a tecnologia, esse jato de plasma, esse eletrocautério, que você pode trabalhar. Você pode ligar o equipamento e aqui no modo assistido, você pode ter uma direção. Além do modo assistido, vocês têm o caderno, tá, gente? Então, o caderno também precisa ser baixado e utilizado para que vocês possam ter ali um conhecimento melhor, né? Para vocês utilizarem o melhor do equipamento. E aqui a gente tem a opção da caneta da fotobiomodulação, onde a gente vai ter aí a luz verde ou vermelha. Quando a gente clica lá naquela tela, que a gente chega nessa tela do jato de plasma, e a gente clica jato de plasma, ele vai abrir essa outra tela aqui que vocês estão vendo, ó. Nessa tela, eu faço o controle da potência. Essa potência, gente, ela vai de 0,5 a 10. 0,5 a 10 é você, profissional, que vai definir. Não tem uma potência exata para cada tratamento. Isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Qual a potência que eu uso para fazer um lifting de pálpebra? A potência, ela não depende do tratamento que você vai fazer. Ela depende da pele que você está trabalhando. Se a pele é uma pele mais sensível, eu tenho que usar potências mais baixas. Se a pele é uma pele mais resistente, eu vou usar potências mais altas. Então, ali, por isso que a avaliação é uma coisa importante. Você, profissional, tem que saber ali no momento avaliar uma pele mais sensível, vascularizada, uma pele mais fina. Então, por exemplo, eu vou fazer um lifting de pálpebra. Pálpebra é uma pele fina, uma pele sensível. Então, eu não vou usar potências altas, né? É uma pele que está em cima do olho, né? O nosso olho é uma parte do nosso corpo extremamente sensível. Mas, por exemplo, diferente se eu vou fazer um lifting na mão, ou se eu vou fazer um lifting de pálpebra. Então, são peles diferentes, locais diferentes, e aí muda essa potência. O tempo que eu vou utilizar é um tempo estimado. Eu posso aumentar ou diminuir esse tempo de acordo com a necessidade. É o tempo em que vai ficar emitindo a corrente, o equipamento vai ficar ligado, emitindo a corrente. A partir do momento que deu aquele tempo, até um sistema de segurança, ele desliga, ele vai parar de emitir a corrente. Aí você vai ter que ir lá e definir o tempo novamente. Isso é importante.
O equipamento disponibiliza duas formas de trabalho. Existe o fluxo contínuo. O que é o fluxo contínuo? Eu liguei o fluxo contínuo, ele vai sair a corrente o tempo todo. Então, sou eu que controlo o tempo que eu vou ficar com essa corrente na pele do meu paciente. Isso é importante, porque se eu ficar muito tempo eu mesma lá segurando, fazendo lá um jato de plasma num lugar fixo, eu vou causar um buraco ali, né? Eu vou causar uma lesão gravíssima na pele. Por isso que alguns profissionais têm a opção de trabalhar com o modo pulsado. O modo pulsado, gente, ele é um modo que eu vou definir, conforme vocês estão vendo aqui embaixo, ó, quando eu coloco o modo pulsado, ele define o tempo on e o tempo off. Tempo on, tempo que a corrente vai sair, tempo off, desligo. Então, ali, por exemplo, solta um segundo, segura um segundo, solta um segundo, segura um segundo. Para alguns profissionais, principalmente para quem não tem habilidade no começo, é importante usar isso, porque daí ele não corre o risco de ficar segurando o tempo desnecessário ali no tecido para formar uma lesão maior do que o que ele quer realmente, tá? Depois, com a medida de que o tempo passa e com a experiência, aí alguns profissionais já preferem trabalhar no modo contínuo direto e ele mesmo consegue controlar esse fluxo da corrente na pele do paciente, certo? Então, essas são as telas que a gente vê. Quando a gente coloca eletrocautério, as telas são exatamente a mesma, só que aqui, em vez de jato de plasma, vai estar escrito eletrocautério. E aí, a mesma coisa, controlo potência, tempo e também controlo o modo de operação, tá? Se o fluxo vai ficar contínuo ou se o fluxo vai ficar pulsado, tá bom? Então, é exatamente igual. O modo assistido. Quando a gente clica no modo assistido, ele abre essa tela aqui, ó, protocolos pré-definidos. Quando ele abre protocolos pré-definidos, eu tenho aqui uma série de protocolos que já estão gravados no equipamento. Tem mais de 20 opções de protocolo, né? E aí, quando a gente clica no protocolo, ele vai abrir aqui, ó, uma tela mostrando já mais ou menos o que eu preciso para trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente clicou em lifting de pálpebra superior. Então, eu vou usar o jato de plasma, e aí eu vou colocar na potência 5, eu vou ter esse tempo aqui, ó, de saída da corrente, e aí eu vou trabalhar no modo contínuo. Gente, qual ponteira eu vou usar para fazer esse trabalho? Eu tenho que olhar lá na apostila, tá? Aí na apostila tem a sugestão da ponteira, porque eu tanto posso fazer com uma ponteira ultrafina, quanto posso fazer com a ponteira XP, eu só preciso definir ali o tipo de pele, grau da lesão. A gente vai cair de novo na questão aí da avaliação do profissional para definir a melhor potência, a melhor ponteira para estar utilizando nesse caso, tá? Então, isso aqui é uma pré-definição de parâmetros para que vocês possam se direcionar do caminho que a gente tem que seguir, tá? Então, seria isso. Uma outra situação que tem lá, depois de protocolos pré-definidos, tem essa opção de meus protocolos. Quando a gente clica em meus protocolos, ele abre essa tela aqui que vocês estão vendo, ó, que aqui está limpinha. Porque aqui eu posso gravar os parâmetros que eu quero para meu espaço. Vamos supor que eu já criei parâmetros que são diferentes desses que estão nos protocolos pré-definidos. Então, eu posso colocar aqui, ó, parâmetros diferentes. Na verdade, a gente pode fazer isso até por cliente, tá? Então, vamos supor que você fez um protocolo, que você vai querer repetir esse protocolo no seu paciente, ou um protocolo que você já tem e você já quer trabalhar naquele parâmetro outras vezes, você tem a opção de deixar isso gravado aqui, tá? Isso vai facilitar também o seu trabalho. Essa parte do equipamento é bem tranquilo de trabalhar, porque o equipamento vai te... Desculpa, deu uma engasgada aqui, só um minuto. O equipamento ele vai te direcionando, né? Conforme você vai clicando, você vai ver que ele vai mudando de tela e vai te direcionando. E aí, com o uso da apostila, vocês vão ter um melhor entendimento ali dos protocolos a serem utilizados. As ponteiras, elas funcionam dessa forma, ó. Cada ponteira, ela leva um grau diferente de energia para a pele, né? Uma intensidade diferente de energia para a pele. Essa ponteira L, por exemplo, eu trabalho com ela encostada na pele, ó.
A gente faz movimentos leves, movimentos contínuos, e esse é o movimento varredura que vocês estão vendo. Isso é um movimento varredura, onde eu encosto e vou fazendo deslizamento. Esses movimentos, normalmente, eles são movimentos sempre leves e curtos. A pele tem que estar sempre limpa e seca para fazer esse movimento. Eu posso fazer esse movimento no rosto todo, fazendo ali um peeling superficial. E isso pode me dar depois a utilização de cosméticos, depois disso eu posso fazer a fulguração se eu quiser, aí vai depender do tratamento que eu vou fazer, mas é um procedimento que a gente pode utilizar em vários protocolos diferentes, tá? Não é recomendado a gente utilizar nenhum produto agressivo após a utilização dessa ponteira, justamente porque ela é uma ponteira que promove ali uma remoção da camada superficial da pele, mas também promove um aquecimento e um aumento da circulação. Se eu colocar produtos agressivos, eu posso intensificar ou causar ali uma lesão que desnecessária, né? Aquilo que eu estou realmente procurando. Então, procurem usar cosméticos que são regeneradores, eu falo, né? Revitalizantes, máscaras tensoras, revitalizantes, produtos à base de vitaminas, né, ácido hialurônico, que são substâncias que a pele aceita de bom grado. Substâncias como ácidos, né, elas não são recomendadas para utilizar em conjunto com essa tecnologia, justamente porque pode causar aí uma lesão, a menos que o profissional tenha uma habilidade, seja isso que ele queira, tá? Trabalhar com relação a isso. A ponteira C ela já é uma ponteira curva, ela é uma ponteira que ela ajuda em regiões mais arredondadas, como é o caso aqui do orbicular dos olhos, né? Como é o caso do orbicular da boca. Então, aqui, essa área aqui, lateral à região do nariz. Então, são áreas que essa ponteira auxilia bastante, né? A gente a fazer o preparo. Isso que vocês estão vendo que foi feito aqui, inclusive, como está sendo feito aqui, a gente pode utilizar antes de fazer um lifting de pálpebra. Então, a gente pode usar a ponteira C no preparo dessa pele para depois fazer o pontilhado. O resultado também fica muito bom, tá? A ponteira M é uma ponteira que a gente pode utilizar em várias situações. No caso de estria, ela é indicada, né? Ela tem indicação para a gente fazer o trabalho na estria. Em estrias, a melhor indicação é no modo varredura, né? A gente percebe que as ponteiras maiores, modo varredura ali, acompanhando o sentido da estria, a gente tem resultados melhores às vezes do que fazer pontilhado, porque quando pontilha na estria, vocês podem sofrer intercorrência. Eu tenho visto muitos protocolos no mercado, fazendo pontilhado em estria, e eu sempre falo para as pessoas, ó, pode ser que você tenha um resultado positivo e pode ser que você tenha ali uma demarcação dessa estria, porque se tiver uma hiperpigmentação inflamatória, a gente vai enxergar mais essa estria. Então, é importante que trabalhe no modo varredura, a indicação que nós fazemos modo varredura e ponteiras maiores. Ponteira M, a ponteira G, né? Ela tem indicação para fazer esse tipo de trabalho. E essas ponteiras também servem para isso aqui que vocês estão vendo, ó, para a gente trabalhar o centro das maiores linhas. Tem pessoas que têm linhas profundas, na linha naso, região de glabela. Antes da gente fazer um pontilhado, é interessante fazer essas ponteiras para dar ali uma oxigenação e uma nutrição no tecido, tá? Essa ponteira, ó, M, a gente pode trabalhar a estria acompanhando aqui o tamanho da estria, tá? A gente pode trabalhar no centro dela, e aí, gente, a gente vai controlando a energia, né, de acordo com a sensibilidade do seu paciente, tá? E a gente trabalha aí no modo varredura. Bem, as ponteiras menores, a ponteiras P, PP, XP, trabalham o modo pontilhado e a gente também tem a ultrafina, que não está colocada aqui, mas também é uma ponteira que a gente não faz varredura, só pontilhado. A gente faz lifting de pálpebra, a gente trabalha manchas no tecido, a gente trabalha pontilhando as linhas, né? Olha aqui, ó, a linha, por exemplo, a gente não indica o pontilhamento no centro da linha, sempre nas lateral, na borda da linha, né? Então, a gente faz um pontilhado na borda de ida e um pontilhado de volta, ó. Sempre pensando aí no contorno delas, tá?
É importante que a gente utilize essa ponteira, por exemplo, da forma como vocês estão vendo. No eletrocautério, a gente encosta ela na pele e faz o contorno de toda a linha, tá? A gente pega aquela linha, ó, e faz o contorno dela na volta da linha, tá? Não no centro da linha, tá? Nunca é dentro, sempre na borda da linha. Isso é importante. Existe o protocolo de orelha, de papada, cicatriz de acne, existe o protocolo para remoção de micropigmentação de sobrancelha, né? Esses protocolos estão definidos no caderno, tá, gente? Vocês podem buscar as informações melhores lá para vocês terem essa ideia, tá? Então, aqui, ó, ponteira pequena, né? Ponteira fina, então a gente trabalha no modo pontilhado. Olha aqui a ponteira agulha, ó. No caso da agulha, gente, a gente usa o jato de plasma. Então, aqui, apenas a nível de demonstração, só para vocês verem o modo de trabalho. Mas quando a gente está com o jato ligado, esse movimento, você não encosta, né, a ponteira na pele. E aqui a mesma coisa. Existe também a opção de usar com esse acrílico, ó. Esse acrílico, gente, ele faz o direcionamento do jato. Porque o que acontece? Às vezes a gente está num ambiente ou num momento em que eu preciso pôr esse jato bem definido, que é o caso, por exemplo, do lifting de pálpebras, né? O jato de plasma a gente direciona sempre para peles mais finas, porque, diferente do cautério, o jato ele é bem específico, né? Ele é bem direcionado. Então, quando a gente utiliza nessas questões, principalmente quem está no começo, é interessante usar essa ponteira de acrílico para proteger a ponta e direcionar o jato, porque ela concentra o oxigênio aqui, tá bom, gente? Isso é legal. E aí faz o pontilhado de uma maneira bem específica, tá? Então, é uma opção a mais que vocês têm. E a ponteira de agulha, ela é uma ponteira que coloca diferente, porque ela não rosqueia na ponta igual a gente viu as outras ponteiras. Ó, nessa ponteira, vem um adaptador para ela, né? Então, funciona assim, ó. A gente tira a agulhinha lá da embalagem, né? Ela passa por dentro, tá, gente? Ó, você passa ela por dentro do adaptador, e aí a ponta da agulha fica fora. E essa parte aqui, que parece uma rosquinha, ela vai dentro da caneta. E aí sim, rosqueia o adaptador. Rosqueia até sentir que ficou firme. E aí a gente tem a ponteira aqui de agulha para a gente fazer o jato, tá bom? Essa ponteira, gente, ela não é específica para o eletrocautério, ela é específica para o jato de plasma, tá? O uso da fototerapia é feito logo em seguida, então aqui a gente tem tanto a luz verde quanto a luz vermelha. A definição dessa luz, ela é feita no equipamento, tá? Na hora que a gente vai colocar os parâmetros no equipamento, a gente parametriza se quer usar a luz verde ou se quer usar a luz vermelha em seguida do tratamento. E o dia seguinte fica assim, tá, gente? Quando a gente faz o pontilhado, aí as lesões, elas estão aqui controladas, né? E aí tem que ser dado toda uma orientação para o seu paciente, para ele cuidar dessa pele da maneira adequada e não utilizar nada que possa aumentar o processo inflamatório. As orientações com relação aos cuidados da pele que o seu paciente tem que fazer em casa também consta no material que eu pedi para vocês baixarem. Lá tem tudo que o cliente não pode fazer. Eu vou citar alguns casos, mas lá está bem completo. Usar água quente, usar sabonetes agressivos, utilizar qualquer tipo de ácido posteriormente. Então, são cuidados que você tem que orientar o seu paciente para que ele não cause ali uma lesão maior do que a que você causou. É importante deixar o seu paciente com um home care bem adequado. E isso é ideal você fazer por escrito, para que ele não se perca nesses cuidados que ele tem que ter em casa. O uso de filtro solar, enfim, os cuidados do dia a dia, até que ele faça o retorno para a clínica, para que você possa reavaliar, né, como que ele está cuidando da pele dele. Então, isso é importante. Ok? Bom, nós temos umas ponteiras opcionais.
Essas ponteiras opcionais, elas podem ser adquiridas à parte, elas não fazem parte do equipamento, tá? Mas são ponteiras que podem ajudar no nosso trabalho clínico do dia a dia, que é a questão do ISO, por exemplo, é a questão, por exemplo, do disco prismático. São ponteiras que a gente utiliza, gente. Opa, deixa eu botar aqui. São ponteiras que a gente utiliza para potencializar o nosso trabalho. Tem o disco esférico e tem a forquilha. São situações que a gente coloca, ó, que pode trabalhar regiões maiores, né? E faz um trabalho mais rápido para a gente poder agilizar os nossos protocolos. Enfim, o equipamento, gente, ele é simples de manusear. O importante é que vocês tenham conhecimento e treino, né? Então, precisa estudar com relação à questão da pele, avaliar a indicação que você vai fazer, o local que você vai fazer, para que o seu trabalho seja bem sucedido, né? Eu sempre falo que a vivência profissional é importante. Quanto mais você faz, mais você fica prático nisso, né? E não dispense de jeito nenhum, de forma nenhuma, a ficha de avaliação. Nessa ficha, você tem que saber o local que ele trabalha, se ele usa algum medicamento, o tipo de pele que ele tem, se ele já faz uso de algum produto na casa dele que possa interferir no seu tratamento. Essas coisas são importantes. Existe o termo de consentimento e esclarecimento, existe uma sugestão desse termo no material também, no final da apostila existem as orientações do termo, e existem as orientações também do home care, tá? Olha aqui uma outra situação que a gente pode utilizar, é, tanto o jato de plasma quanto o eletrocautério, né? E o jato de plasma, nesse caso, é bem específico, ó, a gente pode fazer aqui o tratamento das mãos, das manchas de mãos, né? Seguindo essa questão do contorno, ó, a gente faz todo o contorno da mancha, né? De uma forma rapidinha, e aí vai formar uma crosta sobre essas manchas, e posteriormente essa crosta cai, e aí a gente vê um clareamento importante aí nas mãos, tá, gente? Também é indicado o uso de produtos clareadores, os cuidados que a gente tem que ter com relação a isso, para que a gente não tenha problemas aí na recuperação do tecido. Aqui é uma demonstração do lifting de umbigo, que a gente pode estar fazendo esse trabalho, eu vou mostrar o resultado para vocês, que é excelente, né? Que a gente pode ter aqui com relação a fazer esse lift, né? Que a gente fala que já tem um umbigo triste, né? Quando a gente tem um umbigo caidinho. Isso pode acontecer tanto no pós-gravidez, pode acontecer, por exemplo, num pós-lipoaspiração, pode acontecer em alguma circunstância que a pessoa fique descontente com a flacidez. Emagrecimento rápido, pessoas que fazem emagrecimento rápido ficam com a pele flácida, né? Então, a gente pode fazer também esse trabalho, tá? O acompanhamento profissional, ele é fundamental para os resultados. Vejam, aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem o antes, né, a foto antes, aqui o pós-imediato, depois de ter sido feito todo o jato de plasma, e aqui o dia seguinte. Veja que o dia seguinte a pele fica bem inchada. Olha aqui e olha aqui, gente. Bem inchada, edemaciada, né? Aqui no caso, com eritema, fica fragilizado, o dia seguinte é normal. Mas olha só depois de 4 dias. Então, a fase da injúria, que é aquela que a gente falou lá atrás, que é importante você profissional avaliar, ela dura no máximo 48 horas, né? Depois a pele vai voltando a um estado normal, e aqui com 12 dias do procedimento, ó, a gente já percebe uma integridade nessa pele, inclusive com 12 dias do procedimento, a gente já nota uma excelente retração na pele, ó antes e 12 dias depois. E aqui a gente já vê a fase final, né? Aqui a gente já vê 21 dias depois a melhora. Olha a flacidez aqui no início e olha a retração que a gente teve na pele aqui depois. Então, é claro que aqui foi feito apenas uma aplicação e essas fotos estão aqui para vocês entenderem que existe um acompanhamento que o profissional tem que fazer para poder obter o resultado excelente. E também, gente, para obter esses resultados excelentes, é necessário que se faça aí tanto o trabalho clínico, o uso de substâncias no pós-procedimento, quanto no uso home care, tá? Então, é super importante que vocês tenham um skincare para colocar para o seu cliente, para que ele possa cuidar, né, de uma forma adequada dessa pele. Então, vocês olhem aqui, por exemplo, também uma retração importante da pele,
Essa aqui também, ó, a gente teve aqui um resultado excelente, né? Com relação ao lifting de pálpebra. E aí, aqui também eu chamo a atenção que 30 dias depois, gente, ó, no caso dessa paciente em especial, foi uma aplicação, antes e depois, ela teve um resultado muito bom, mas ela já tem um metabolismo bom, boa alimentação, e fez o uso de home care de produtos importantes que deram para ela esse resultado maravilhoso, né? Com relação à recuperação da pele. Aqui também a gente já vê um pós-imediato, a gente já vê aqui uma melhora, na verdade, um pós-imediato não, aqui já tem 15 dias, não está anotado aqui, mas são 15 dias do procedimento. A gente nota aqui que ainda está na fase de recuperação, mas olha só como foi importante a retração da pele, o efeito preenchimento que a gente nota aqui, ó, tanto na fase de linhas, né, que aqui ainda está com as casquinhas, fase de linhas, e também aqui na região de área dos olhos, né, a gente percebe uma melhora. Essa foto eu acho legal de vocês verem. Essa foto foi tirada no equipamento chamado Evinci. O Evinci, ele é um equipamento da MMO de diagnóstico, onde a gente tem a ampliação ali, um aumento ali importante da pele, a gente consegue enxergar detalhes da pele que a gente não consegue ver a olho nu. E observem como a pele fica quando a gente faz o jato de plasma, ó. Essas lesões que vocês estão vendo, essas pontuações esbranquiçadas, são os pontos de jato de plasma. Então, a gente nota um ressecamento, uma desidratação total da pele aqui. E aí, por isso, inclusive, que a gente fala sobre a questão dos cuidados, de hidratar essa pele e cuidar dessa pele que está com essas lesões. Outra coisa importante que a gente nota, esse espaço entre um ponto e outro é fundamental para o reparo do tecido. Se aqui fosse uma linha única, né, uma lesão única que a gente fizesse, o que aconteceria aqui, gente? Eu teria dificuldade no reparo tecidual, por quê? Eu não ia ter células saudáveis aqui, ó, para participar desse processo de recuperação da pele. Por isso que é importante que a gente faça isso no pontilhado, tá? Aqui, por exemplo, é um outro resultado, ó, para vocês verem que a gente teve uma melhora das linhas, né? Esse resultado importante. Aqui também, a gente tem uma flacidez de pálpebra e a gente conseguiu aqui com uma sessão eliminar essa flacidez. Aqui também, todos são pacientes da clínica, né? São pacientes meus, casos que eu acompanhei aqui passo a passo, né? Ó, para vocês verem a melhora, e todos eles utilizando aí o jato de plasma. Esse caso também, ó, foi um lifting no umbigo, uma pessoa que tinha uma flacidez importante aqui, ó, a gente vê melhora do tecido, né? Toda a melhora de retração da pele aqui que aconteceu. Então, para vocês obterem resultados assim, como esses, e até melhores do que esse, na verdade, a gente tem todo o material completo, né? O equipamento, ele acompanha as 9 ponteiras, a caneta de LED, né, que tem o LED vermelho e o verde, a gente tem a caneta despigmentadora, então tem todo um material aqui de suporte para vocês poderem estar utilizando. Além disso, a MMO disponibiliza, né, a nossa equipe técnica, que eu sou uma das consultoras técnicas, para que vocês possam tirar suas dúvidas, depois de ver todo o material, de ver todo o conteúdo. Se ainda ficar alguma dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? No mais, eu agradeço e até a nossa próxima aula.